Então, para a gente dar início à nossa palestra, à nossa conversa, não vou nem chamar de palestra, é um bate-papo, vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Vamos, então, elevar o pensamento a Deus, fechar os nossos olhos, buscar aquela conexão harmoniosa com o nosso Pai. Pedindo que a espiritualidade amiga possa, nesse instante, envolver a todos nós com muito amor, rogamos a Ti, Senhor Jesus, que possamos nessa noite ser instrumentos de amor, de bondade, e que possamos levar, Senhor, os Teus ensinamentos a muitos amigos que queiram ouvir, e assim tocar não só o coração dos outros, mas principalmente o nosso, buscando a nossa transformação interior. Envolve, Senhor, o nosso planeta em muita luz, em muita harmonia, e nos auxilia nesta tarefa da noite mais uma vez. Muito obrigada, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, oi Vladimir, boa noite. Boa noite, Nazira, boa noite, Rose, que são as pessoas que eu não tinha falado boa noite, mas nós vamos começar aqui a conversar sobre a parábola do trigo e o joio. E por que a parábola do trigo e o joio se todo mundo chama de joio e o trigo? Porque o trigo, vocês vão ver, foi plantado primeiro, então a gente fala primeiro quem chegou à terra antes. A parábola do trigo e o joio, ela está no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao 30. Então, para não perder nenhuma palavrinha do ensinamento de Jesus, eu vou ler a parábola para vocês, tá bom? Eu sei que muita gente conhece, mas é sempre bom a gente ler para lembrar e recordar com eficiência da palavra. Boa noite, Renata. Agora que o seu nome apareceu aqui para mim. A parábola do trigo e do joio. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu frutos, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Então essa é a parábola que nós temos aqui para conversar hoje. Primeiro, parábolas são todos os ensinamentos que Jesus nos deixou por meio de histórias que diziam respeito às pessoas que viviam naquela época. Então, por que é que ele fala da semeadura do trigo e do joio? Porque naquela época, muitos homens viviam da plantação. Eram muitos agricultores. Por que Jesus fala, então, de coisas tão simples? Exatamente para tocar com simplicidade o coração daqueles que estavam ali atentos para ouvi-lo. Agora, o que é o trigo e o que é o joio? O trigo é uma semente que plantada vai dar uma planta não muito alta, 1 metro, 1,20 m, de onde vão ser retirados os grãos para se transformar em farinha. Isso todo mundo sabe. E o que é o joio? É uma grama, é uma espécie de grama que cresce também a 1 metro. E ele dá na pontinha dele algo parecido com um frutinho, que não tem
dentro dele uma semente verdadeira, ou boa para produzir alguma coisa. E como grama, ela se espalha mais pela raiz do que pela própria semente. Então, a raiz do joio é muito forte e ela vai se alastrando pelos ambientes. Bom, para ficar mais ou menos claro, eu selecionei essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Tá dando para ver aí direitinho? Então, nessa imagem, eu aprendi isso com a minha amiga Renata. Nessa imagem, nós temos aí a plantação do trigo e o joio. O trigo são as plantinhas mais baixas, mais curvadas, com a parte do fruto mais envergada por conta do peso da própria semente. O joio é essa haste mais longa, que aparece também aqui algumas sementes, mas estas se secam facilmente e muitas vezes nem chegam a produzir. Que bom saber de tudo isso, então. Então, nós vamos percebendo que nessa parábola, Jesus ele vem nos lembrar de essência e aparência. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muitas vezes, nós ficamos apenas com a essência das coisas, ou melhor, com a aparência das coisas e nos esquecemos da essência. O trigo, uma planta que dá um fruto que se transforma em farinha para produzir o pão. O joio, uma planta que não dá frutos e que não serve para nada a não ser como alimento de animais que possam se alimentar dele. E mesmo assim, não é um alimento muito bom, porque as pequenas sementes que deu na ponta, elas podem dar uma espécie de fungo e envenenar tudo aquilo que vier a tocar nela. Triste a história do joio, não é mesmo? Mas ele está ali, está na natureza e precisa ser cuidado para que não se alastre tanto e não danifique aquilo que é bom, que é a plantação do trigo. Por ser uma parábola que vai nos falar de essência e aparência, nós vamos nos lembrando também que Jesus sempre nos fortalece a ideia de que a nossa essência é muito importante. Jesus nos deixou muitos ensinamentos que nos fala da importância de desenvolvermos essa essência. E que essência é essa? Todos nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, criados igualmente, criados simples e ignorantes, e que vamos evoluindo com o decorrer do tempo a partir da nossa obra, daquilo que fazemos. Então, se nós nos fixarmos apenas na aparência da bondade, na aparência da fraternidade, na aparência do amor, na aparência da caridade, nós vamos nos tornando o joio da plantação. O trigo é aquele que vai crescendo e vai se transformando em alimento. E ele vai deixando para o fim da sua jornada a sua maior essência, aquilo que realmente é positivo, aquilo que realmente vai nos fazer bem. Nesse momento, então, nós vamos pegar aqui alguns pedacinhos da parábola, alguns trechos da parábola para que a gente possa entender melhor. O reino de Deus é semelhante o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Quem é o semeador da boa semente? Jesus. Quais são as boas sementes? O amor, principalmente o amor. Onde ele plantou esse amor? No coração dos homens. Aí muitas pessoas vão dizer assim, que vieram de outras vertentes religiosas, assim como eu vim, nós sempre nos pegamos e dizemos que dentro de uma grande plantação, dentro da comunidade daquela religião, daquela igreja, daquele centro, existem as pessoas que trazem os
em seu coração o amor verdadeiro e conseguem trabalhar esse amor verdadeiro, se doando, sendo caridosos, sendo operantes dentro da casa, independente da nomenclatura que ela tenha. E nós temos aquelas pessoas que aparentemente fazem tudo isso. Então, mais uma vez, aquelas pessoas que têm a aparência e não a essência. Então, Jesus, e aí, eu preciso parar de falar o então e vamos pensar mais um pouquinho sobre essa ideia. Se Jesus semeou a boa semente no campo do coração do homem, como é que nós podemos dizer que existe alguém que não é bom? Se todos nós somos criação de Deus e temos essa essência boa. Não é que o homem não seja bom, não é que a essência não seja boa, mas é o caminho que nós trilhamos que nos faz desenvolver mais positivamente ou mais negativamente a nossa forma de viver. Todos nós trazemos em nós essa essência divina do bem e, infelizmente, trabalhamos dentro de nós criando algumas coisas que nos fazem e se tornam a maldade, se transforma em mal. Como assim, Luciana? Como é que a gente pode ter o bem e o mal dentro de nós? Então vamos pensar, gente. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada nos últimos tempos. As pessoas já não têm mais paciência para ficar dentro de casa, porque já faz muito tempo que estão dentro de casa, e outras pessoas se veem com a certeza de que é isso que precisa ser feito. Algumas pessoas, não por querer ser mal, mas por querer que a sua vontade prevaleça, começam a dar festas, a fazer encontros de amigos no shopping. Não porque essas pessoas são más, mas porque elas acreditam que o tempo delas já deu, já tá bom, ninguém mais vai adoecer. Isso não é ser mal, isso é querer que a sua vontade prevaleça. Isso tem um nome, e ele é chamado de orgulho. O orgulho faz com que a gente queira ou egoísmo, faz com que o que a gente queira, aquilo que só nós. Tá bom pra mim, então tá bom pra todo mundo. Se é assim que precisa ser, então vai ser assim pra mim, porque já deu pra todo mundo. E a gente vai tentando essa nossa vontade, ao invés de permitir que as pessoas tenham a liberdade de trabalhar e de saber o que querem fazer. Nós impomos determinadas situações. E eu tô falando, gente, de uma situação que nós estamos vivendo agora. Quantas outras coisas nós não impomos? Quantas outras vontades nossas nós não trabalhamos para que o outro faça e pense como nós? Para que ele acredite que aquilo realmente é o melhor. Esse é a parte joio que nós carregamos em nós. E qual é a parte trigo que nós precisamos desenvolver? É entender que cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem o seu tempo, e se eu posso fazer o bem ficando quietinho na minha casa, eu preciso fazer. Para que eu vou marcar uma festa? Para que eu vou marcar um churrasco? Eu preciso aprender a lidar com a situação e entender que essa minha forma de viver a vida é viver por caridade, fazendo a caridade, sem ser aquela caridade simplesmente que eu ponho a mão no bolso e dou um dinheiro para alguém. Então isso é o desenvolver o trigo que existe em nós. O que mais que nós temos de joio dentro de nós? Aquela vontade infinita que a gente tem de comentar lá pro amigo que a casa da vizinha teve uma reforma. E que a gente não sabe de onde ela tirou o dinheiro para aquela reforma maravilhosa que ela está fazendo na casa dela. Esse é o joio que existe dentro de cada um de nós. Aquela vontade de dizer assim, mas você viu? Fulana disse que nasceu em 1976, mas parece que ela nasceu em 1958. Esse é o joio que existe em nós. Quando nós pegamos informações que nos chegam e nós trabalhamos de uma forma a criar uma crítica, criar um argumento que não seja tão positivo.
em relação ao nosso irmão. Nós temos um nome para isso? Maledicência? Nós temos. E esse é o joio que nós carregamos em nós. Cada um de vocês pode pensar no momento uma situação em que, nossa, isso passou pela minha cabeça. Eu fiz algo parecido com isso. Se foi ontem, mês passado, ano passado, mas em algum momento nós já pegamos uma informação, trabalhamos ela na nossa mente e distribuímos essa informação de uma forma inadequada. Isso é plantar e levar o joio. Mas existe uma coisa também muito importante ainda mais importante nessa parábola, que é quando ele diz assim, ó, depois que foi feita a semeadura do bom grão, os seus servos dormiram. E quando eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. O que é este dormir? Este dormir é a chave que nós temos para entender a parábola. Dormir é estar desatento, é não prestar atenção no ensinamento, naquilo que foi semeado, naquilo que foi plantado e precisa ser cuidado. Os ensinamentos estão aí, muitas pessoas vão dizer, há mais de 2000 anos. Nós conhecemos a lei de amor, nós conhecemos a lei da caridade, nós conhecemos a questão dos 10 mandamentos, ou dos 10 mandamentos de Moisés, os 2 mandamentos de Jesus. Nós já conhecemos isso há tanto tempo. E como é que a gente ainda não consegue praticar? Porque a gente ainda dorme. E esquece o quão importante esses ensinamentos são de serem utilizados não só dentro da casa espírita, não só quando nós estamos no meio dos nossos irmãos que congregam da mesma fé que nós. Então aqui hoje eu vou praticar a caridade. Como eu estou aqui dentro da casa espírita, retornando às atividades no Laços Eternos, hoje eu vou ser caridosa, hoje eu vou ser amorosa, hoje eu não vou falar mal de ninguém, porque eu estou aqui dentro. Mas amanhã, quando eu não estiver, eu deixo que isso adormeça, durmo e coloco para fora aquele sentimento menor, que é o joio que todos nós carregamos em nós. Normalmente, quando nós falamos dessa parábola, nós falamos muito da questão de sermos o joio ou sermos o trigo dentro da comunidade em que estamos. Só que é muito importante a gente lembrar que isso está dentro de cada um de nós. Nós temos joio e temos trigo em nós. E o que é que nós queremos que cresça, que frutifique e que vá para o celeiro? O trigo. O que é que nós queremos que não cresça? E como é que nós vamos separar uma coisa da outra? Alguns vão dizer assim, mas é fácil, Luciana, é muito fácil separar o bem do mal que existe dentro de mim. Pode ser, dependendo da nossa maturidade. Algumas vezes nós precisamos do orgulho para nos defender de determinadas situações e para que a gente possa aprender com ele. Em algum momento da nossa vida, pode ser que o orgulho seja aquilo que nos segure em direção a um ato bom. Eu quero fazer. Quantas vezes na adolescência nós não nos colocamos e nos impomos pelo orgulho? Eu consigo fazer isso. E as pessoas estão dizendo, não, você não consegue. E orgulhosamente a gente vai lá e faz. Faz para provar para o outro que a gente era capaz. Aquele emprego que a gente queria, aquela formação na faculdade que a gente sempre sonhou, aquele carro que eu sempre quis comprar ou que eu quis aprender a dirigir. As pessoas podem dizer muitas e muitas vezes, você não consegue, você não faz. E por que é que a gente vai e faz? Pelo orgulho que nós temos em nós. E esse orgulho nos impulsiona de forma positiva. O problema é quando eu começo a transformar este orgulho, que deveria ser apenas uma forma positiva de nos posicionarmos, em algo negativo. E eu começo a me enxergar como uma grande estrela que brilha mais do que as outras.
Este é o joio que precisa ser arrancado. E por que é que nós não podemos arrancar este joio junto com esse orgulho, junto ao mesmo tempo que deixamos a desenvolver a determinação? Porque os dois são muito parecidos no seu início, assim como era lá na plantação. Nós só vamos descobrir o que é realmente orgulho quando as plantas estiverem crescidas na altura ideal. E aí a gente consegue, na maturidade, separar aquilo que me faz mal ou aquilo que faz com que eu faça o mal daquilo que me faz bem e faz com que eu faça o bem. Muitas vezes, nós temos dentro de nós uma sementinha que é aquela que diz assim: não, você não pode fazer isso. Não, não faça isso, que algumas pessoas vão chamar de prudência. Só que muitas vezes essa prudência, ela vai se desenvolvendo de uma forma que se transforma em submissão. E aí nós olhamos para as outras pessoas e pensamos assim: olha, fulano é muito melhor do que eu. Eu não consigo fazer o que ele faz. E eu me torno submissa a tudo que ele diz, a tudo que ele faz, e aceito aquilo como se fosse uma ordem divina até. Essa submissão é o joio. Não a submissão positiva, tá, gente? É isso que a gente precisa separar aqui. Existe aquela forma de eu me submeter aos outros sem ter voz, sem expressar aquilo que eu sinto. E isso é o joio que nós carregamos em nós. Quando nós não temos coragem para dizer assim: olha, existe um outro caminho, nós podemos fazer de uma outra forma. Quando me falta isso, a submissão é o joio, que me diminui, me atropela e faz com que eu não exerça a essência que existe em mim, o poder que existe em mim. E todos nós temos isso. Quando nós nos deixamos dobrar em relação ao desejo do próximo. Isso também é o joio. Nós precisamos entender que saber o que queremos, saber quem somos, faz de nós cada dia mais forte. Quando nós deixamos que o outro escolha por nós o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer, isso é dependência. E a dependência, ela não é positiva. Nós não precisamos e não podemos ter relação de dependência com ninguém. Nós precisamos e devemos ter relação de igualdade. Se eu falo, se eu penso, eu posso, eu faço igualmente ao outro. Ah, mas a minha ideia é melhor, então vamos conversar sobre isso, vamos debater essa história. Ah, mas esse caminho é melhor. Eu tenho certeza que indo por aqui a gente chega mais rápido. Então vamos ver, vamos olhar no guia. Ó, revelando a idade, gente. Quem é que olha no guia hoje em dia? Vamos olhar no Google Maps? Vamos olhar lá e ver qual é realmente o caminho melhor que tem? Isso é uma forma positiva de nós conversarmos com o outro e entendermos o melhor caminho a seguir. Isso não é a dependência. Isso não é a insegurança. Muitas vezes nós dizemos assim: não, eu não fiz isso por prudência. Não, olha, é o instinto que eu tenho de me manter a salvo que faz com que eu não faça determinadas coisas. Mas muitas vezes é o medo que faz com que a gente não faça determinadas coisas. Ah, mas eu queria tanto ter coragem de ir lá no Laços. E no terceiro domingo, aqueles amigos que podem fazer isso e que fazem isso, parabéns para vocês. Eu queria tanto ir até o Laços para fazer a caravana da sopa e levar alimento para os nossos irmãos de rua, mas eu não tenho coragem. E aí eu paro e não faço aquilo porque eu tenho medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer. Isso é o desenvolver o joio que existe em mim. Porque eu me paralisei pelo medo. E isso não pode acontecer. Nós precisamos ter a vontade firme. Se eu tenho a vontade firme de ajudar, eu descubro formas de auxiliar. Eu não preciso fazer igual a todo mundo. Eu não preciso agir como todos agem. Eu posso fazer da maneira que for melhor para mim. Mas eu preciso aprender a desenvolver esse trigo,
essa coisa positiva, aquilo que dá frutos e que rende frutos para todos aqueles que estejam ao meu redor. O homem inimigo que fez isso, diz lá o semeador aos seus trabalhadores, o homem inimigo é que fez isso. Quem é o homem inimigo que mora em nós? Nós mesmos plantamos aquilo que não é bom dentro dos nossos corações. A inveja, o orgulho. Nós vamos plantando, vamos semeando de tal forma que ela vai crescendo e a gente nem se dá conta de que aquilo está ali. E como é então que nós precisamos fazer? Ir descobrindo de acordo com os nossos atos, com as nossas ações, a forma melhor de resolver essa plantação. Mas, Luciana, então você disse lá no final que o dono do terreno disse que era para os ceifeiros virem e retirarem o joio, amarrarem feixes e lançar no fogo. Como é que eu faço isso se você está dizendo que existe o joio dentro de mim? Quando nós percebemos que nós temos esses defeitos, que nós temos aquilo que não nos faz bem em nós, nós precisamos ir retirando, mas só quando nós vemos realmente o que é fruto positivo e o que é fruto negativo. Senão a gente não consegue ter essa transformação. E é por isso que nós estamos encarnados, gente. Nós encarnamos e reencarnamos para que a gente possa desenvolver apenas o nosso lado positivo. Apenas para que a gente possa transformar toda essa semente que nós recebemos no momento da nossa criação, porque nós recebemos o germe da perfeição. E quando nós vamos nos desenvolvendo, esse germe vai crescendo e nós vamos nos fortalecendo. E precisamos lembrar sempre que é um caminho longo a ser trilhado. Ninguém vai levantar amanhã cedo e dizer assim: eu mudei, me transformei. Não tenho mais o orgulho dentro do meu coração. Não tenho mais a vaidade dentro de mim. Nós não vamos conseguir essa transformação assim, num estalar de dedos. Nós vamos conseguir essa transformação de acordo com os processos que vamos vivendo e enxergando aquilo que tem e aquilo que não tem o bem dentro de nós. Por que é que os ceifeiros vão conseguir distinguir o que é trigo e o que é joio no final da colheita? Porque lá no final, o peso do grão enverga a parte mais alta do trigo. E o peso daquilo que fazemos de bom é o que vai mostrar quem realmente somos. Nós temos um outro momento que Jesus diz que reconhece-se a árvore pelos frutos. E é exatamente assim que nós vamos reconhecer o que é o joio e o que é o trigo. Todos nós, dentro de uma comunidade, e aí nós vamos voltar aqui para aquilo que diz Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus. No livro ele vai dizer que os ensinamentos do Cristo foram entregues à humanidade e todos proclamam aqueles ensinamentos, falam sobre os ensinamentos de Jesus, contam as suas parábolas, mas alguns usam essa parábola, usam esses ensinamentos de forma a fazer com que o homem não siga o caminho tão bom, que desvirtua esse ensinamento. E essas pessoas são consideradas o joio da humanidade. Nós podemos pensar em 1000 situações que isso aconteceu. Nós vamos pensar no momento lá onde surgiu o nazismo, nós podemos pensar em algumas orientações religiosas que levaram ao suicídio coletivo. As pessoas usam a aparência do bem, mas a essência não é esta. Então, como é que nós vamos saber se estamos realmente desenvolvendo o trigo ou o joio? Pela essência do que criamos, do que fazemos. A ideia que Caibar Schutel nos passa no livro
é que nós precisamos ter noção daquilo que fazemos dentro da comunidade onde estamos, para que sejamos bons exemplos, exemplos da palavra de Jesus, da verdadeira palavra, do verdadeiro ensinamento, e não simplesmente aqueles que falam e não produzem nada, porque esse é o joio. Tem muita informação nessa parábola, e pensar que nós somos e temos joio e trigo em nós é a informação que nós precisamos fixar e ter ciência para acordar amanhã de manhã e todos os dias daqui para frente pensando: para qual deles eu vou dar mais água? Qual é a semente que eu vou fortalecer? Qual é o caminho que eu vou tomar? Então eu espero que nessa mensagem, que foi curtinha hoje, bem pequenininha, a gente possa ter essa noção de que o joio e o trigo crescem juntos, no mesmo terreno, semeados de formas diferentes, uma por Jesus e outra por nossa própria essência. E qual delas nós queremos fortalecer? Qual delas nós vamos levar para o celeiro eterno, que é a nossa evolução? Sábado, a Valdirene vai falar sobre transição planetária. E aí a gente pode concluir algo mais sobre isso que nós estamos conversando aqui, ouvindo a palestra da Valdirene, com certeza. Eu espero de verdade que nós possamos ler a parábola várias e várias vezes, que nós possamos buscar nos ensinamentos de Kardec, no Evangelho, muitas outras informações para fortalecermos e vibrarmos esse trigo que existe em nós e crescermos para que a nossa plantação seja cada dia mais bela. Então agora, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esta oportunidade. Encerrando assim, Senhor, o Evangelho, agradecemos a espiritualidade que nos envolveu, que trouxe irmãos tão carinhosos para trazer os comentários, para fortalecer a nossa vontade de estar aqui. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade e pedimos, mais uma vez, que a luz do Teu amor possa envolver o nosso planeta, que passa por um momento de transição, e que todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estejam nos leitos dos hospitais materiais ou nos leitos dos hospitais espirituais, do bem que nos envolvem nesse instante. Olhares por nossa casa, por nosso coração, e pedimos, Senhor, que esta energia maravilhosa que nos alcança nesse instante possa fluidificar as nossas águas e que elas possam nos tornar mais fortes, mais perseverantes, mais amorosos. Te agradecemos por esse instante de luz, Senhor, e pedimos, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um super beijo a todos e até a próxima.